Alá ou Deus, cristianismo, islamismo ou judaísmo. Verdade? Qual é a verdadeira religião? Onde? Papai está a gravar, vou que já é. Espera um bocado, é? Vai sentar aí, é? Falar de religião é um assunto que gera imensos conflitos, mas eu quero aqui falar de duas religiões fundamentais, cristianismo e islamismo. Como surgiram então estas religiões? A Bíblia Sagrada Cristã, a Torá Judaica ou o Corão Islâmico, narra a história de um homem, Abraão, Ibrahim ou Abraham, filho de Terá, Azar ou Terak, nascidos na Mesopotâmia, na cidade de Ur, a sudoeste do atual Bagdá, isto é, Babilônia. Certa vez, Deus disse para Abraão: Abraão, sai da sua terra, do seu, da tua parentela, e vai para uma terra em que hei de te mostrar. Abraão obedeceu à voz de Deus, e com ele foram também Sarai ou Sara, sua mulher, e Ló, o seu sobrinho. Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho que viria de Sarai. Mas, passando 10 anos em Canaã, Sarai, vendo que não podia dar filho a Abraão, então pegou Agar, a sua empregada, e deu a Abraão para que seja sua concubina. Agar ficou grávida de Abraão, então começou a faltar respeito a Sarai. Sarai, não gostando, foi reclamar com Abraão. Mas Abraão disse a Sarai: Agar é sua empregada, é sua escrava, e faça com ela o que você bem quiser. Então Sarai tornou-se malvada e passou a maltratar a Agar. Maltratou-lhe tanto até que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor encontrou-se com Agar e perguntou-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde tu vens e para onde vai? Agar respondeu: estou fugindo da casa da minha dona. Então o anjo disse-lhe: volta para a casa da sua dona e seja obediente a ela em tudo. Então Deus fez promessa a Agar e disse que seus descendentes seriam numerosos como a areia do mar. E disse que o seu filho se chamará Ismael, que significa Deus escuta. E fez algumas profecias básicas. Agar disse que o nome daquele anjo é Deus que vê. De lembrar que naquele tempo o povo israelita não existia. E essa coisa de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó também não existia. Então cada um atribuía a Deus o título consoante a sua aparição. Quando Agar nasceu Ismael, Abraão tinha 86 anos. E aos 99 anos, Deus aparece novamente a Abraão e diz para ele ser obediente em tudo. E prometeu-lhe que ele seria pai de muitas nações. Então trocou seu nome de Abraão para Abraão. E disse que a sua esposa não se chamará Sarai, mas sim Sara. Como sinal de aliança, Deus prometeu que todos os descendentes de Abraão fossem circuncidados. De lembrar que a circuncisão já era uma prática egípcia. Então, o primeiro descendente de Abraão a ser circuncidado foi Ismael aos 8 anos. Foi circuncidado ao mesmo tempo que Abraão. Nessa altura, após falarem das alianças, foi quando Deus disse que daria um filho a Sarai e ela se tornaria mãe de muitas nações. Abraão pediu que Ismael também fosse abençoado. Deus ouviu, mas disse que a promessa ele manteria com Isaac, o filho que a Sara lhe daria. E disse também que Ismael será abençoado e será pai de 12 príncipes. Aqui tenho que lembrar que antes de existirem as 12 tribos de Israel, já existia as 12 tribos ou os 12 príncipes de Ismael. Deus abençoou a Sara e ela ficou grávida na velhice. E teve um filho, ao qual puseram o nome de Isaac, que significa Ele ri. Aqui fizemos uma comparação. Isaac significa Ele ri, já Ismael significa Deus escuta. Então, em todo momento, Deus escutava Ismael. Um dia, Ismael e Isaac estavam a brincar. Sarai não gostou, ficou nervosa. Então, pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael de sua casa. Sara fez isto porque já estava pensando na herança. Ele não queria que Ismael repartisse a sua bênção com Isaac ou que Isaac repartisse a sua bênção com Ismael. Abraão ficou triste com essa situação, pois Ismael também era seu filho. A história de Ismael já não se torna foco na Bíblia, simplesmente foca-se a Isaac. Por isso que eu disse mudar, porque a Bíblia diz ou narra que os descendentes de Abraão só virão de Isaac. Mas como assim? Se Ismael também é filho de Abraão e também deu descendência a Abraão. Continuando, Abraão de noite deu comida e água a Agar. E Agar pôs Ismael no ombro e juntos foram. Lembra-te da narrativa que a Bíblia diz que os descendentes de Abraão serão peregrinos na terra? Pois é, o primeiro peregrino na terra foi Agar e Ismael, pois eles foram para o deserto sem saber para onde iam. Foi então quando a água terminou, Agar, não querendo ver a morte do seu filho, afastou-se dele a uma distância. Então o menino começou a chorar.
Como o nome dele é Ismael, Deus que escuta, então lá dos seus Deus escutou Ismael a chorar e foi ter com Agar. Agar, por que tu abandonas o menino? Ismael cresceu e Agar, sua mãe, deu-lhe uma mulher egípcia e ambos foram viver no Egito. É aqui onde começa a repartição da religião. De lembrar que Abraão teve outros filhos e outros descendentes, mas o foco principal é Ismael e Isaac. É claro que onde Ismael foi, os seus descendentes não vão chamar de Deus como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas não, eles vão chamar de Deus na sua própria língua, que é Alá. Então não há por que um muçulmano dizer Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, já que eles não são descendentes de Isaac, mas sim de Ismael.